Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui no Centro Dom Bosco. Agradeço a presença de todos e dou as boas-vindas aí aos nossos queridos, aqueles que vieram pela primeira vez. Realmente o Centro Dom Bosco, ele está se transformando cada vez mais em uma família e eu espero de coração que vocês se integrem à nossa família, porque nós começamos assim, né, como um grupo pequeno que aos poucos foi crescendo e amadurecendo, principalmente na fé, e hoje nós chegamos a um número de pessoas que frequentam com mais assiduidade, outras que, enfim, não conseguem vir com tanta assiduidade, mas também fazem parte dessa família. Então, para mim, é sempre uma honra muito grande estar aqui nesta casa, né, que Centro Dom Bosco, no caso, faz parte da nossa história. Inclusive, o apostolado meu na política começou totalmente por conta do Centro Dom Bosco e em razão da influência do Centro Dom Bosco. Então, para mim, é realmente muito gratificante poder retornar, né, à nossa casa, a Associação Civil Composta por Políticos Católicos, que é o Centro Dom Bosco. Bom, gente, é o seguinte, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre a doutrina social da Igreja. A intenção seria começar uma espécie de curso. Um curso que deve ter aí mais ou menos uma duração de umas 5, 6 aulas, uma vez por mês, tratando desta temática doutrina social da Igreja. Então hoje a minha intenção é tratar de um aspecto mais geral. A gente vai falar o que é a doutrina social da Igreja, por que uma doutrina social da Igreja e principalmente vai tratar de 10 princípios que norteiam a DSI. Então toda vez que eu falar DSI já sabem, doutrina social da Igreja. Bem, então aqui vocês já devem estar se familiarizando, né? Nós temos a doutrina social da Igreja, nós temos então o Vaticano e a bandeira do Vaticano. Por quê? Primeiro nós temos que recapitular o que é a Igreja e por que devemos obediência a ela. Quem fundou a Igreja Católica? Cristo. Por quê? Porque sob Pedro, Cristo outorgou, eu costumo dizer, uma espécie de procuração para que agisse em nome dele, para que fosse o seu representante aqui na terra, o vigário de Cristo na terra. Então, Cristo chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é o que eu costumo dizer. O que é minha? Minha, pronome possessivo, posse, pertença. Então é a igreja de quem? De Cristo. Então só existe uma igreja de Cristo. Senão ele poderia ter dito: sobre esta pedra edificarei várias igrejas, ou as igrejas, a igreja, uma igreja. Ele não disse isso, ele disse a minha igreja. E ele estava falando com aquele que seria o primeiro bispo de Roma, o Papa, o primeiro Papa. Por isso que todos os demais papas são os sucessores de Pedro e nós temos então o primado petrino. E a igreja, evidentemente, ela compõe uma instituição hierárquica. Então temos o Papa e nós temos a hierarquia da igreja. Quando Cristo escolheu os 12 apóstolos, ali estavam o colégio dos bispos. Por isso que nós falamos que a igreja é hierárquica. Nós temos um pastor, nós temos o colégio dos bispos, os 12, e nós temos os discípulos, os demais, que compõem a igreja. E evidentemente que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E quando o apóstolo São Paulo diz que ele é a cabeça, ele também está dizendo que nós somos os membros deste corpo. Por isso que a igreja é corpo místico de Cristo. A igreja é esposa de Cristo. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque isso tem a ver também com o que nós vamos falar. Até porque, para nós devermos obediência à igreja, primeiro precisamos reconhecer a sua autoridade. A autoridade que está sob Pedro. Porque assim foi outorgado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi um homem qualquer, foi apenas Cristo. Unicamente Deus, 100% homem e 100% Deus. Então, Cristo que é a cabeça da igreja. Cristo não tem várias cabeças, só tem uma única cabeça. Se Cristo só tem uma única cabeça, um único corpo, evidentemente só pode haver uma única igreja verdadeira. E o que é a igreja? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja ela é o sustentáculo da verdade. Ela é coluna, fundamento. Ela é sustentáculo da verdade. Isso é a igreja. E o que é Cristo? Caminho, verdade e vida. Portanto, dentro da Igreja Católica, nós temos o caminho, sim, da nossa salvação. Porque Cristo é o único meio para a nossa salvação.
Cristo morreu por nós na cruz. Então isso precisa ficar absolutamente pacífico dentro de nós, para que nós entendamos a autoridade da nossa igreja, da Igreja Católica, Apostólica Romana, ou seja, da igreja que é católica, na etimologia da palavra, universal. Apostólica, porque veio da fé dos apóstolos, de forma íntegra, coesa, até nós nos dias de hoje. Nós recebemos a fé dos apóstolos. E romana, porque foi fundada sob o bispo de Roma. Superada essa parte, nós vamos ingressar, então, na doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? Vejam, um parênteses breve. Tudo que eu falar aqui está totalmente respaldado sobre estes livros que vocês estão vendo aqui sobre a minha mesa. Depois eu vou mostrar a vocês, vou citar cada um desses livros, mas eu não vou falar absolutamente nada fruto do meu imaginário. Não será invencionice, não serão invencionices. Tudo que eu falar aqui estará absolutamente respaldado, ancorado no que nós chamamos de magistério da igreja. A Igreja Católica, ela está fundada, firmada sobre 3 grandes pilares. Quais sejam? Primeiro, a tradição apostólica. Segundo, o Sagrado Magistério, a primeira tradição apostólica. Segundo, o magistério da igreja, evidentemente. E terceiro, as Sagradas Escrituras. Portanto, os 3 fazem parte dos pilares da igreja. Então, nós, enquanto católicos, devemos obediência irrestrita a estes 3, que se iluminam mutuamente. Nós não temos apenas a Sagrada Escritura. Nós precisamos do magistério infalível da igreja, que à luz do Espírito Santo interpreta, sim, as Sagradas Escrituras, porque as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então nós precisamos lê-la com o mesmo Espírito que a inspirou. Então nós precisamos de um discernimento para isso. E quem detém esse discernimento? O magistério infalível da igreja, a exegese da igreja, todo o conhecimento da igreja, da história da igreja. Já me perguntaram assim: Cris, por que você é católica? Há quem diga: porque eu sou batizada. De fato, o batismo nos integra. A nossa filiação, de fato, começa no batismo. Portanto, eu digo, eu sou católica porque a história me faz católica. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos a própria história, nós percebemos o quanto que a Igreja Católica, ela é a única e verdadeira, contra o que não há argumento. Então vejam, por que estou me debruçando sobre isso? Porque nós devemos essa obediência ao magistério da igreja. Nós não podemos escolher aquilo que nós devemos seguir. Da mesma forma, a Sagrada Escritura não pode ser apenas lida como uma livre interpretação, ao meu bel prazer. Como se fosse assim: eu interpreto de uma maneira, a Carol interpreta de outra, o Omar interpreta de outra, e assim por diante. Com perdão do que eu vou dizer aqui, o Espírito Santo não é esquizofrênico. Seria até um pecado eu falar isso. Mas eu estou falando propositalmente. Por quê? Porque só existe uma interpretação possível, que é aquela que está exatamente na autoridade da igreja. Por isso que Santo Agostinho já dizia, eu costumo repetir com veemência: eu não creria nas Escrituras se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Então vejam, nós somos católicos e temos que sê-lo por convicção, por amor, e assim defender esse tripé: o magistério, a Sagrada Escritura e então a tradição apostólica. E a doutrina social da igreja, ela está repousada sobre a observância exatamente desses 3 pilares. Por isso que eu vou citar alguns documentos importantíssimos da igreja, como esse, por exemplo, o compêndio, na verdade, que é um compilado, que é este livro aqui. Eu vou mostrando à medida que eu for mostrando os slides, vou mostrando também os livros. Este aqui é um livro que basicamente é, como eu falei, um compilado, é uma síntese da doutrina social da igreja, mas ele por si mesmo não se basta. É necessário que nós também tenhamos os demais documentos. Por isso que eu costumo dizer, como que nós fazemos para entender bem a doutrina social da igreja? Nós temos que ler as encíclicas, que nós vamos falar a partir de agora. Bom, o que é a doutrina social da igreja? A locução doutrina social remonta a Pio XI, que designa o corpus doutrinal referente à sociedade, que a partir da encíclica Rerum Novarum, 1891, de Leão XIII,
se desenvolveu na igreja através do magistério dos romanos pontífices e dos bispos em comunhão com eles. Então vejam, muitas pessoas dizem que a doutrina social da igreja começou com a Rerum Novarum, com esta encíclica do Papa Leão XIII em 1891. Vocês acham que isso é verdade ou não? Não, na verdade, sistematicamente, a doutrina social começou aqui, com este marco inicial. Porém, evidentemente, a igreja sempre se preocupou com os aspectos todos do ser humano. A igreja católica, ela se preocupa não só com a nossa vida espiritual, que ela é a mais importante, sem dúvida. A igreja católica, ela tem como missão precípua levar as almas para os céus, a salvação das almas. É para isso que a igreja vive e existe. É para isso que o Espírito Santo age por meio da igreja. E é para isso que nós estamos aqui, querendo nos conhecer e nos aprofundar no conhecimento da sã doutrina da igreja. Nós queremos o quê? A salvação das almas. Eu quero a minha salvação, eu quero a de vocês, de todos vocês. E essa é a missão da igreja. Esse é o norte poderoso. Agora, a igreja sempre se preocupou não só com a vida espiritual do indivíduo. A igreja se preocupa também com a vida intelectual, com a vida cultural, com a vida afetiva, com a vida social, com a vida política, com a vida econômica. Ou seja, a igreja se preocupa com todas as facetas do indivíduo. Por isso que eu ouso dizer que se existe uma doutora em humanidade, essa se chama Igreja Católica. A Igreja Católica é doutora em humanidade, porque se preocupa com o desenvolvimento integral do ser humano. Não olha apenas para um aspecto enviesado, não olha apenas para um aspecto reducionista, olha para todos os aspectos. E a igreja sempre foi assim em toda a sua história, desde a fundação com Cristo até os dias de hoje. Com toda a sucessão apostólica, a igreja católica é viva e atuante por meio do Espírito Santo. E ela continua se preocupando com os mesmos postulados de antes. Então a doutrina social da igreja, ela já existe de forma bimilenar, junto com a sua tradição bimilenar. No entanto, é bem verdade que sistematicamente, quando eu falo sistematicamente, é o estudo sistemático. Por quê? Porque, evidente, se nós considerarmos a igreja primitiva, século I, por exemplo, é claro que todos terão ali a exegese, o conhecimento, mas há discernimentos que vão acontecer ao longo de épocas, de culturas e de tempos. E a igreja, ela vai discernindo cada detalhe do seu tempo conforme a sua época, mas sempre sem trair os três pilares. Por isso é que existe essa conservação desses postulados que são intrínsecos à fé católica. Então vejam, é fundamental que nós compreendamos, quando a gente fala de doutrina social, a gente tem um marco realmente no campo do estudo sistemático, estudo orgânico, que é a partir da Rerum Novarum. Mas seria leviandade nós dizermos que a Igreja Católica nasceu com a sua doutrina social a partir da Rerum Novarum. Porque antes nós já tínhamos, por exemplo, um São Francisco de Assis se preocupando com a caridade, com o bem comum, com o amor ao próximo, com o princípio da solidariedade, com o cuidado com o outro, o amor, doação. Ele que se despiu da sua nobreza, das suas riquezas, para viver por amor ao próximo, pela caridade. Isso é o bem comum, que é o objeto da política. Então, nós já tínhamos São Francisco de Assis antes. Por isso que eu digo que a doutrina social, ela é muito ampla. Olha eu fazendo errado aqui. Aqui algumas das encíclicas, na verdade, se nós jogarmos na internet, né, e colocarmos assim, por exemplo, encíclicas relacionadas à DSI, vocês vão ver, não todas, mas quase todas que estão aqui. Por quê? Porque na realidade, a Divina Redemptoris nem sempre é colocada, mas ela deveria ser colocada. Porque ela fala, por exemplo, da condenação da igreja ao comunismo. Eu, inclusive, não tenho a Divina Redemptoris aqui para mostrar para os senhores. Mas quem quiser é só acessar o Vaticano, né, o site do Vaticano, que lá vai ter todas as encíclicas. Então aqui, Rerum Novarum, que foi a primeira desse caminho sistemático, para pavimentar esse caminho da DSI, 40º ano, Divina Redemptoris, Mater e Magistra, ou seja, a igreja que é mãe e mestra, ela é educadora, é o que eu sempre falo, ela educa principalmente para as virtudes. E as virtudes que nos levam a querer cada vez mais alçar e buscar o quê? As coisas do alto. As virtudes que nos querem fazer cada vez mais ter sede de santidade, sede de céu. O que nós queremos? Ser santos. Então a igreja traz esse caminho.
Pater Interis, Populorum Progressio, 80ª Adveniens, Laborem Exercens, Solicitude de Direitos Sociais, que eu também não vou ter aqui para mostrar para vocês, e Centésimos Anos. Então vejam, todas elas aqui, depois se vocês quiserem ver, eu não vou poder doar, infelizmente, mas enfim, eu mostro para vocês, depois vocês podem ter acesso aqui tranquilamente. Agora sim, para falar de doutrina social da igreja, vejam, como eu disse, a Igreja Católica, ela se preocupa com toda a dimensão do indivíduo e também se preocupa com a política. Tem gente que fala, Cris, você ingressou na vida da política, você assumiu essa nova empreitada, que de fato é uma vocação, Deus confirmou essa vocação e aqui estou. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Né? Porque tem gente que fala que não se misturam, que a fé e a política não se misturam. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Fé e política, na realidade, são indissociáveis. E chega a ser até, desculpa o termo, hipocrisia dizer o contrário. Sabe por quê? Porque eu costumo citar isso. Eu não tenho como me despir da minha moral católica para ir votar em absolutamente nada. Eu não tenho como fazer isso. Peraí, eu vou votar agora uma pauta importante. Deixa eu me despir aqui da minha catolicidade para eu ir lá votar. Isso não existe. Eu não vou trair meus princípios e valores. Eu não posso trair meus princípios e valores. Porque princípios e valores são inegociáveis. A minha fé é inegociável. E se eu não puder viver a minha fé dentro do apostolado político, me tirem de lá. Porque não é meu lugar lá. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então o apostolado da gente, seja na vida na política, seja na vida social, seja no nosso próprio matrimônio, precisa ser associado à nossa fé católica, que tem que ser autêntica, tem que ser viva, tem que ser eficaz. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala na política, muitas pessoas já se hostilizam. Ah, não, política, que nojo. Não quero falar de política porque hoje política é sinônimo de corrupção. Só lembra daqueles corruptos, de quem está preso. Vejam, a política é isso. Se a gente for bem na etimologia da palavra, se a gente resgatar o princípio e mais, o próprio significado da palavra política, desde Aristóteles, por isso que aqui eu botei o livro de Aristóteles de Política, que está aqui, recomendo fortemente que leiam. Mas vejam, leiam como início de quem vai ler todos os outros livros da doutrina social da igreja. Ele não pode ser lido sozinho, porque senão não vai ser entendido conforme a doutrina da igreja. Nós precisamos ler tudo à luz da DSI. Então, nós temos que ler sim, fundamenta muita coisa, mas ele sozinho não basta. Tem que ficar claro isso. Então, a política de Aristóteles é a política em Aristóteles e Santo Tomás. Então, esses livros que eu estou recomendando aqui é apenas para mostrar o quê? O que é a política? Polis, cidade, é a preocupação com as atividades da cidade. E o ser humano é um animal político. Por quê? Porque ele é destinado à vida em sociedade. Ele é destinado a viver socialmente. Veja, nós não somos uma ilha. Como diria o padre Paulo Ricardo, nós somos uma solidão e quando a gente casa, é a junção de duas solidões. No entanto, nós não somos uma ilha. Há uma diferença colossal entre as duas coisas. O que significa dizer? Significa que a gente está exatamente impelido, porque faz parte do nosso direito natural, viver em sociedade. Tem vocações, ou seja, a vida eremita, etc., que é diferenciada. Uma vocação elevadíssima, é diferente. Mas assim, o ser humano, na essência, na sua natureza, ele está destinado à vida social, sim. Por isso que as pessoas vivem em comunidade, em sociedade. E veja, a própria Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um fluxo de amor entre os três. São a própria comunidade de amor. Não é diferente entre nós. O Centro Dom Bosco é o quê? Uma associação civil composta por leigos católicos. Há outras comunidades também, católicas, enfim. Qualquer associação faz parte da natureza do ser humano. E isso, querendo ou não, é ser um animal político. É ter essas relações subjetivas. Agora, qual é o objeto da política? O objeto da política não é outro senão o bem comum. É isso, é o bem comum. Então, a política precisa servir o bem comum. Ela precisa estar destinada a este fim, que é o bem comum. E o que diz Aristóteles, então, nesse livro, A Política? Diz que, além de ser o bem comum, o seu objeto, a política ela precisa ser um meio para ser ordenado a virtudes, a prática, ao exercício das virtudes. Parece até escandalizante quando a gente vê o que se transformou a política hoje.
Eu até certa vez falei dentro do parlamento, na CCJ, numa certa votação da reforma da Previdência, que a esquerda estava gritando do outro lado, e eu falei, isso aqui realmente é um exercício de virtude, porque haja paciência. E é verdade, querendo ou não, claro que em menor grau, mas querendo ou não, a política precisa ser esse exercício. Buscar as virtudes, nós precisamos de virtudes, nós precisamos da paciência, da temperança, eu diria mais, da prudência. Há quem diga que a política é a arte do possível. Eu ouso dizer que é a arte da prudência, porque nós precisamos ser muito prudentes e buscar muita sabedoria do alto para fazer qualquer coisa na política. Então nós precisamos fazer o quê? Resgatar o verdadeiro significado da política para bem exercê-lo, em nome do bem comum, para a prática das virtudes. E qual vai ser a consequência natural disso? Diz Aristóteles, a felicidade. A virtude seria igual à felicidade. Seria uma coisa a consequência da outra. É isso que tem que ser a política. É para isso que a política serve. Ela precisa estar ordenada para um fim. Agora, a política é um fim em si mesmo? O que vocês acham? Evidentemente que não. Qual é o fim último do homem? Também não é ele mesmo. O fim último do homem não é a salvação da sua alma? Não é buscar as coisas do alto? Não é a eternidade? O céu? Pois é. Não é para lá que queremos ir? Esse é o fim último do homem. Então, é evidente que o fim último da política também não vai ser esse. A política ela pode ser um meio, um instrumento para estar ordenado, sim, a um fim, que busca essa virtude para, então, chegar à felicidade, que é o seu, digamos assim, objetivo. Princípios gerais da DSI. Aqui, de uma forma bem direta, a gente elencou 10 princípios. Por que 10 princípios? Se nós formos ler, evidentemente, todas as encíclicas, todos esses documentos, nós vamos ver que todos perpassam por aqueles princípios. Então, na verdade, eu fiz uma síntese da DSI. Claro que nas próximas aulas que nós tivermos, eu vou tentar, porque eu sei que é inesgotável o conteúdo, mas eu vou tentar, de alguma forma, passar de uma forma mais detalhada por cada encíclica. Rerum Novarum, 40º ano, enfim, Mater Magista, Pater Inter. Vou tentar aos poucos usar, né, as encíclicas e, de alguma forma, esclarecê-las melhor. Mas aqui eu vou dar um princípio mais geral. Princípio do bem comum, princípio da subordinação da ordem social à ordem natural, dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade, princípio da justiça, não ao império do dinheiro, não ao socialismo, princípio da subsidiariedade, direito à propriedade privada e respeito ao direito natural. São princípios gerais que norteiam a DSI, que pavimentam o caminho da DSI. Por favor, saudar aqui meu querido Márcio Galberto, deputado estadual. Veio me prestigiar. Eu não vou dizer que ele é um gigante, porque... brincadeira da paz. Pensava quebrar o dia, para ver se todo mundo estava acordado aí. Enfim, gente, agora adentrando diretamente cada princípio, de novo, de uma forma mais sistematizada e mais sintética, mas nas próximas aulas eu prometo me delongar um pouco mais sobre os princípios baseados em cada encíclica. Antes de mais nada, esqueci de falar para vocês, essa encíclica aqui, vocês vão reparar, não estava no rol daquelas encíclicas relacionadas à DSI. Mas eu particularmente considero ela tão importante quanto todas aquelas outras. Por quê? Porque essa encíclica, a Quaes Primas, ela vai dizer exatamente sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Cristo Rei. Então, vou dizer para vocês, para que serve tudo isso ali? Para que serve a DSI, se não for para garantir isso aqui? Então, ela foi escrita em 1925, salvo engano, a Quaes Primas. Então, todas aquelas encíclicas que falam da DSI, que buscam elevar o homem, que buscam, tem essa preocupação, sim, exacerbada com o ser humano, no seu desenvolvimento integral, em todas as esferas da sua vida econômica, como falávamos, né? Cultural, espiritual, etc. A Quaes Primas, ela vai dizer exatamente sobre o reinado social de Cristo. Então, o que estamos fazendo aqui? Para que serve a política? Para resgatar o reinado social de Cristo. Tem que ser para isso. Então, a Quaes Primas eu diria também que é leitura obrigatória. O que nós queremos nesse mundo, nessa terra de Santa Cruz, é restaurar a cristandade, sim. E há de quem diga o contrário, se disser que é católico, seja anátema. Porque, sinceramente,
Católico tem que ter essa convicção. Católico tem que ter esse ardor missionário para defender a terra de Santa Cruz, defender o que a gente chama de valores fundantes da sua nação, a vida, a família, de forma inegociável. A gente precisa defender os valores cristãos, os valores morais, porque sem eles, como é que nós vamos sustentar nossa família? Como é que nós vamos sustentar, aliás, nos sustentar perante esse mundo? Então, nós precisamos viver, sim, para resgatar o reinado social de Cristo, garanti-lo. Agora, é completamente diferente daquela ideia imanentista de trazer o paraíso para a terra. Quando a gente fala de restauração da cristandade, quando a gente fala simplesmente de resgate do reinado social de nosso Jesus Cristo, restauração do reinado, enfim, o que significa? Não tem nada a ver com trazer o paraíso para a terra. Essa fórmula de trazer o paraíso para a terra é um dogma da teologia da libertação, que por sua vez é também um dogma do marxismo cultural. Isso é uma tese totalmente imanentista, de imanentização da fé, de negação do transcendente. Como se Cristo não tivesse dito: no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então veja, ele disse: vai sofrer sim no mundo, vai ter tribulação, vai ter aflição, não serão só flores. O barco vai ficar agitado muitas vezes, mas vejam, coragem, eu venci o mundo. Então nós temos o quê? Nós temos as virtudes cardeais, teologais, como por exemplo a fé, esperança e caridade, que na graça santificante do batismo elas são infusas. Então nós temos todas essas virtudes para nos fortalecer, para nos ajudarem literalmente a caminhar nesse mar revolto muitas vezes, na vida às vezes cheia de vale de lágrimas. Nós passamos muito por um vale de lágrimas. Agora, tudo isso que nós estamos falando precisa ser feito para esse resgate. Então, restauração da cristandade significa, eu gosto de retomar, até falei na aula passada que eu dei no Centro Dom Bosco, que eu falei sobre, na verdade foi sobre o benefício da obediência, mas eu acho que em algum momento eu falei sobre isso, sobre a conservação dos 3 pilares, na verdade, das 3 cidades. O Papa Bento XVI, só um parênteses para entrar nos princípios propriamente ditos. O Papa Bento XVI, certa feita, diante do parlamento alemão, ele disse que era necessário, para a conservação da cultura cristã, o encontro de 3 cidades grandes. Quais sejam? Jerusalém, para nos lembrar do transcendente, Roma, para lembrar do direito romano, e Atenas, para lembrar da filosofia grega. E o que aconteceu com essas 3 cidades que deveriam se encontrar para conservar a cultura cristã do Ocidente, os valores cristãos? Essas cidades, elas estão, de certo modo, divorciadas. Está havendo um verdadeiro desequilíbrio, um verdadeiro desencontro dessas 3 cidades. Mostra por quê. O que se transformou a filosofia? Filosofia grega, cujo objeto é a contemplação da verdade, ela está se transformando em quê? As pessoas não buscam mais a contemplação da verdade através da filosofia. As pessoas estão buscando as suas ideologias. As pessoas estão colocando a ideologia no lugar da filosofia. E o que é ideologia? Filosofia é a busca da verdade. A ideologia não é a busca da verdade, é a criação da própria verdade, baseado na ditadura do relativismo. Então, se eu quero criar a minha verdade, eu estou conformando tudo ao meu intelecto, a realidade ao meu intelecto. Eu estou criando, eu estou produzindo a verdade. Então, a ideologia, evidentemente, a sua premissa, ela já cai por terra ali. Por quê? Porque se parte de um pressuposto relativista, é, antes de tudo, um relativismo moral. Então, não tem compromisso com a verdade. É como se cada um tivesse, entre aspas, a sua verdade. Que é um verdadeiro absurdo. Diferente da filosofia, que tem um compromisso com a busca da verdade. Por isso nós tivemos Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, tantos filósofos da antiguidade que se perguntavam, se questionavam, muitas vezes se interpelavam. E nas perguntas eles queriam fazer o quê? Qual era o objetivo de tantas perguntas? Às vezes retóricas. Justamente chegar na verdade. Então, a ideologia está tomando conta da filosofia, está sequestrando a filosofia. Então, cai por terra, está caindo por terra a própria cidade de Atenas, nesse sentido, digamos assim, metafórico, como diria o Papa Bento XVI. Em contrapartida, nós temos ali Roma, o direito romano. O que está acontecendo com o nosso direito?
eu fico até ofendida de lembrar, porque pelo ativismo judicial nós já podemos ver. Eu sou advogada, minha profissão é essa. Eu não sou política, eu estou política, mas a minha profissão não é deputada não, minha profissão é advogada. Né? A política é um apostolado, é uma missão, é diferente. Mas vejam, eu como advogada me sinto ofendida, porque infelizmente hoje nós vemos o direito romano completamente desassociado com o direito natural. O direito que deveria garantir, por exemplo, a propriedade privada, a vida, a família, etc. e tal, e combater as ideologias, não, o direito romano agora está completamente esvaziado do seu conceito. Está havendo uma motivação, e mais ainda, né, uma manipulação na semântica, através da semântica, para legitimar certos, entre aspas, que não são direitos de porcaria nenhuma, eles dizem que são direitos, mas não são, como, por exemplo, entre aspas, direitos sexuais e reprodutivos, que é o quê? Eufemismo para aborto. Isso entra por onde? Pela via, sim, do judiciário, não deixa de ser. Começa na esfera cultural, mas vai invadindo a esfera legislativa, judiciária. Então o direito vai sendo permeado por isso, por leis iníquas, por leis antinaturais, que nós mais pra frente falaremos sobre o direito natural de forma mais detida. Mas para falar do direito romano, precisava falar sobre isso. E também, sem prejuízo, nós temos Jerusalém. O que está acontecendo com o transcendente? As pessoas não querem mais o transcendente. As pessoas querem o aqui e o agora, querem o imediatismo, querem a satisfação pessoal, querem a alegria daqui, desse mundo, que não é alegria, né? Que a alegria é fruto do Espírito Santo, é uma euforia, algo passageiro, efêmero. As pessoas querem satisfazer em um determinado momento, elas querem buscar válvulas de escape. Por isso é que tem muitos que estão indo para as drogas, muitos jovens que a gente está perdendo, porque procuram as drogas, porque estão procurando válvulas de escape. Às vezes tem um problema sério dentro de casa, às vezes uma família desestruturada, que leva muitos jovens a se perderem. É muito triste. E nós temos responsabilidade nisso, porque nós somos católicos. Se nós buscamos o bem comum, nós temos sim que combater essas práticas e tentar lutar cada vez mais pelo fortalecimento das famílias. É o que eu sempre digo, se nós temos uma sociedade depravada, desestruturada, é por quê? Porque famílias estão assim. A família é anterior à sociedade e ao Estado, gente. Então nós precisamos nos preocupar com as famílias. E veja, quando um jovem, por exemplo, vai para o caminho das drogas, o que ele busca? No fundo, o Catecismo da Igreja Católica ele diz isso, no fundo, ele busca uma felicidade. Só que ele não sabe o que é, ele não sabe onde buscar. E aí, às vezes, ele se vale de meios errados para tentar buscar esse refrigério. E o que ele consegue? Um imediatismo. Algo completamente efêmero. Mas ele não consegue buscar verdadeiramente aquela alegria que é fruto do Espírito Santo. Ele não consegue buscar aquelas virtudes, mas ele escolhe os vícios que nós precisamos tanto combater. Então isso faz parte. E, infelizmente, nessa imanentização da fé, a gente só está promovendo esse tipo de cultura, o que é muito trágico, é muito triste. Uma cultura completamente depravada. Uma cultura que nega o transcendente, que não se preocupa com o transcendente, que não se preocupa mais com o eterno. Todos os dias que eu acordo, sinceramente, eu me pergunto: Senhor, o que queres de mim? O que eu devo fazer hoje? Porque, de fato, a gente tem que se colocar como instrumento na mão de Deus. Quem nós somos? Eu não sou nada sem a graça de Deus. Nós não somos nada sem a graça, que é o favor imerecido. Nada. Mas Deus, ele evidentemente, ele pode nos usar como instrumentos, como eu vejo muito como o CDB. São Dom Bosco é muito um instrumento de Deus para a salvação de tantas almas. Mas veja, são seres humanos, são pessoas que são pecadoras, mas que estão tentando acertar. São leigos, mas que são leigos bem intencionados. Então, nós precisamos buscar cada vez mais o transcendente. E nós temos heresias infiltradas na Igreja Católica, como, por exemplo, a Teologia da Libertação, que vem destruir, desarraigar a fé católica. Vem destruir na base essa busca pelo transcendente. Porque vem dizer, é o paraíso na terra. Né? Enfim, como se realmente fosse possível isso. E Cristo já disse que não era possível, já dizia, né, que não era possível isso. Então, por conta desse desencontro entre essas três cidades, nós temos uma ruína do que a gente chama de cultura cristã, da civilização ocidental, os valores morais da civilização que construíram, né, a civilização ocidental.
em que a igreja foi a sua construtora. Nós temos eu diria até a hecatombe desses valores morais. É triste. Então, o que precisamos fazer para conservar a cultura cristã? A gente precisa fazer com que elas voltem a convergir. O transcendente, o verdadeiro direito romano e a verdadeira filosofia. Então, a doutrina social da igreja, ela vai nos ajudar nisso tudo, através dos seus princípios. Porque tudo que a gente vai falar aqui, vocês vão perceber, está orientado para o nosso fim último, que é a salvação da nossa alma, está ordenado, está nos ordenando para Deus, não é para nós mesmos. Por isso que o primeiro princípio é o princípio do bem comum. Eu não estou orientada para mim mesma, para o meu próprio individualismo, para o meu próprio egoísmo, para a minha soberba, para a minha vaidade, não. Mas nós estamos orientados para o bem comum, cujo objeto, em que é o objeto da política. A política tem esse objeto, o bem comum. Por bem comum deve entender-se o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir a sua perfeição do modo mais completo e adequado. Veja, o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para o próximo. O bem comum também passa por isso. É esse conjunto em que o Catecismo da Igreja diz, evidentemente, também, mas faz parte dessa doação, dessa caridade, desse cuidado, olhar para o outro e não olhar para si. Por isso que não é uma questão individualista, não pode ser egoísta, não posso ser motivado pelas minhas próprias paixões. Eu preciso renunciar às minhas próprias paixões, meus vícios, e buscar essas virtudes. E o princípio do bem comum é exatamente orientado para isso. Segundo princípio, subordinação da ordem social à ordem moral. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Aí vem Romanos 13, 1 e 2. Submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que lhe resistem atraem sobre si a condenação. Eu sei que, lendo pela primeira vez, muitos devem colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus do céu, como é que nós tínhamos que dever obediência a Dilma? Não, nós não tínhamos. Nós não tínhamos não tínhamos mesmo. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui em Romanos deixa claro, e o Catecismo vai esclarecer isso melhor ainda. Veja, existe uma ordem natural, uma ordem moral natural. Aqui, a ordem social está submetida. Quando a gente fala em submissão da ordem social, não é só ordem social, é a ordem legal, é a ordem jurídica. Tudo isso deve estar submetido à ordem moral natural, à ordem natural, à lei natural. Gosto sempre também de citar uma frase de São Tomás de Aquino, que diz: a lei dos homens deve ser a expressão da lei divina, do contrário é corrupção da lei, é uma lei iníqua. Por isso é que eu digo com tranquilidade que, se, por exemplo, a Dilma estava preocupada com a legalização do aborto, eu não sou obrigada a seguir isso. Por quê? Porque é contra a lei natural. Então eu não estou obrigada. Nós precisamos sim respeitar as autoridades constituídas, porque essas foram confiadas por Deus, foram determinadas por Deus, no caso estabelecidas por Deus. Agora, desde que essas autoridades respeitem a ordem moral natural. E o que é a ordem moral natural? O que é a lei natural? Mais pra frente a gente vai falar mais detidamente sobre a lei natural, mas eu já antecipo a vocês. A lei natural não foi uma lei imposta. Se é natural, decorre da natureza do ser. Se é uma lei natural, ela não precisa ser positivada. Muito pelo contrário, o direito positivo precisa respeitar essa lei natural. Vocês estão entendendo essa lógica? Por quê? Porque a lei natural, ela está inscrita, ela está gravada no coração do homem. E os exemplos eu vou deixar para o final. Mas é bem verdade que nós temos essa submissão. Porque senão, sinceramente, essa autoridade que foi estabelecida por Deus, como está dizendo exatamente o apóstolo São Paulo na carta a Romanos, versículo 13, ela foi estabelecida por Deus, mas se ela não respeitar a lei natural, a ordem moral, simplesmente ela está incorrendo em abuso de poder, em abuso de autoridade. É um poder degenerado. É isso.
de forma bastante, assim, sintética, é exatamente isso. Então nós devemos total observância da lei natural, do direito natural, dessa ordem moral natural. Porque senão nós seremos apenas mais um, ou uns, dentro dessa lógica de subversão do próprio poder. Se Deus estabeleceu, nós precisamos cumprir e cumprir bem, respeitando aquilo que decorre da natureza do ser. Terceiro, princípio da dignidade da pessoa humana. Esse aqui, particularmente, é um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque a gente retoma lá atrás a criação, a história da criação. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Gênesis 1, 26. Por que eu falei que é um dos que eu mais gosto? Aonde nasce a dignidade da pessoa humana? Quem me responde? Aonde nasce, gente? Muito obrigada, Shirley. Muito obrigada. Exatamente, no momento da concepção. Então, no momento da concepção, ali nasce a dignidade da pessoa humana. Vamos fazer agora uma reflexão aqui rápida. O que dizem as feministas e o que dizem os esquerdistas de modo geral? Muitos deles que defendem a legalização do aborto. Ah, não! Na concepção não existe vida, não. É a mesma coisa, é como se fosse um tubo mágico. Imagina só, é como se a gestação fosse um tubo. Mal comparando. Aí é aquilo. Não pessoa, não, concepção, não pessoa. Ah, foi se desenvolvendo um pouquinho, primeira semana, não pessoa. Aí depois de tempo, não pessoa. Depois tubo mágico, pessoa. É assim que funciona? É assim? Quem falou isso foi a... Sabe quem fez essa piada? Digamos assim? Foi a doutora Angela Gandra, uma vez. Estava no ministério, ela falou sobre isso. Eu achei muito engraçado, quis repetir, porque realmente faz todo sentido. Não é um tubo mágico. Não é assim. Simplesmente a partir da concepção, e é o que eu costumo falar, por evidência científica, a própria ciência atesta que a vida começa na concepção e vai até a morte natural. Então veja, se a vida começa na concepção, ali nasce a pessoa. Um ser humano não pode dar origem a uma coisa. Quando eu engravidar, espero que muito em breve, sinceramente, eu não vou dar origem a um aglomerado, quer dizer, eu vou dar origem a um aglomerado de células, mas o meu filho será uma pessoa. Não é uma coisa. Não é coisa que se transforma em pessoa. Não é isso. É uma pessoa desde sempre. Então a concepção, ali já nasce a dignidade da pessoa humana. E dentro do próprio direito civil, há uma corrente concepcionista que vai dizer sobre os direitos do nascituro, no artigo 2º do Código Civil. Agora, essa esquizofrenia que tentam criar, justamente, né, principalmente os feministas, que nessa luta pela legalização do aborto, é por quê? Porque elas negam a própria ciência, em razão de argumentos que são completamente falaciosos. Então, quando a gente fala que a pessoa humana começa na concepção, é exatamente o que a Shirley falou. Ali, a alma humana. Antes de nós nascermos, a gente pode até pegar um gancho, né, lembrar de Jeremias 1:5. Antes do nosso nascimento, antes de que nós fôssemos gerados no nosso seio materno, eu já te conhecia. Por quê? Ele já tinha pensado em nós, nos projetado. E já te consagrei profeta das nações. O profeta Jeremias fala isso. E ali também uma prova concreta contra, que cai por terra se a gente for pegar um artigo, ou melhor, um argumento religioso contra esse absurdo que elas defendem, é exatamente, poderíamos citar o profeta Jeremias. Mas a própria ciência, ela já se define. Então, mesmo que eu não quisesse usar nenhum argumento religioso, nós teríamos argumentos suficientes, científicos inclusive, para tratar dessa temática. Então, a pessoa humana, ela começa na concepção e ela precisa ser resguardada, ter o seu direito tutelado desde então. E por que isso? O que é o ser humano? Aí, nós, através da Sagrada Escritura, nós percebemos. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a coroa da criação. É a obra-prima mais perfeita de Deus. Não é à toa que ele colocou todos os animais,
todo o resto abaixo do homem. O homem está hierarquicamente superior. Assim Deus quis. Tanto que, literalmente, né, nós percebemos, para que domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Ou seja, tudo. O homem deve dominar. Então, se existe essa questão de dominação, o homem está acima, hierarquicamente superior. E o que nós temos no século XXI? Que o ovo de uma tartaruga é mais importante do que um bebê dentro do ventre materno. Nós temos que um cachorro vale mais do que uma criança. Uma pessoa, isso me escandaliza, e não só me escandaliza, me deixa inflamada, e graças a Deus me deixa inflamada, porque o dia que se parar de me indignar, me internem. Me mandem para o hospício, estou falando sério. Por quê? Por uma razão natural. A indignação, para mim, é natural, porque a minha consciência moral já condena isso. Esse absurdo de colocar em pé de igualdade um ser humano e um animal, isso é contra o princípio da própria dignidade da pessoa humana, que começa na concepção. Então nós não podemos considerar... Veja, ninguém está falando aqui que os cachorros são ruins, são feios, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Estou falando só que os cachorros estão abaixo. Entre um animal e um bebê, não tenho dúvida. Você salva quem? Tem gente que salva um cachorro. Porque o cachorro é o melhor amigo do homem. Experimenta deixar o cachorro com fome. Você vai ver se ele é o melhor amigo do homem. Pois é. Agora, o seu filho vai fazer isso com você. Então, é importante nós percebermos, sim, que o próprio princípio da dignidade da pessoa humana foi querido por Deus, foi colocado por Deus justamente porque nós somos imagem e semelhança dele. E nós estamos acima, dominando os animais, e somos a coroa da criação. Ah, antes que eu esqueça, rapidinho, volta aqui. Desculpa, gente. Que eu acabei de lembrar. Por conta do ativismo judicial, o que nós temos percebido, né? Que em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, tem pessoas pedindo autorização para o aborto. Vocês já viram isso? Pois é. Isso se transformou em algo, desculpa falar assim, é triste, mas se transformou em algo costumeiro. Em nome do direito da mulher, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, vamos abortar, vamos assassinar, vamos matar. É assim que funciona. É algo muito triste e trágico. E detalhe, trai o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Como? Em nome da liberdade. Exatamente. Em nome de uma liberdade, uma pseudo-liberdade, vamos instaurar essa escravidão, porque é uma escravidão, né? Então, é muito perigoso, né, esse princípio, porque em termos jurídicos, nós podemos ver que, por exemplo, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, nós vemos que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é tipo o princípio nuclear do direito. Toda a Constituição, etc e tal, enfim, deve apregoar esses princípios, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está ali dentro do sistema do ordenamento jurídico, ele é um princípio nuclear. Então, muitas pessoas o invocam para o mal, o que é uma aberração. Por quê? Se o princípio da dignidade da pessoa humana começa no nascimento, antes do nascimento, começa na concepção, não é ter que esperar nascer. Não, é na concepção. Então nunca poderia ser defendido para legalizar ou então para autorizar o aborto. Então é um absurdo. Agora sim. Já demonstrei minha indignação, podemos continuar. Princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade. Esse aqui é bem autoexplicativo, mas eu acho que vale a gente apontar. A solidariedade é, claro, uma virtude eminentemente cristã. Pratica a partilha dos bens espirituais ainda mais que a dos materiais. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1948. Princípio da solidariedade, de novo. Assim como, por exemplo, o bem comum, a gente se preocupa com o próximo. Só que a solidariedade, ela pode ser, tipo assim, equiparada como uma caridade social. Então nós nos preocupamos, a solidariedade ela precisa estar envolta daquele bem espiritual. É muito mais do que preocupar-se com um bem material. Ela precisa buscar verdadeiramente, no fundo da nossa alma, a gente precisa praticar a solidariedade de coração, buscando o melhor para a pessoa. Buscando, inclusive, olhando para a pessoa como a imagem e semelhança de Deus. Então não tem que buscar, a gente tem que tomar esse cuidado, viu? Porque tem pessoas que fazem assim, quer ver? Vejo uma pessoa, de repente, na rua, pedindo esmola. Aí a pessoa, porque tem gente vendo, olha como é que eu sou bonzinho. Aí vai lá e dá dinheiro para a pessoa. Só nesse pensamento, não querendo desnaturar o ato bom da pessoa de ter ajudado,
Só que qual foi a motivação dela? Ela se motivou realmente querendo ser solidária, querendo ajudar, querendo contribuir, ou ela se motivou pelo seu próprio com a sua própria natureza de vaidade, de sou o máximo, estou querendo ajudar, mas na verdade eu também quero ser visto. Então, até a própria questão de caridade, né? Então não é caridade, é tipo filantropia, muitas vezes, né? Porque a caridade é exatamente como está no princípio evangélico. É você fazer com a mão direita que a sua esquerda não saiba. Então você fazer de coração, de bom grado. A caridade social não é diferente. A solidariedade não é diferente. Você vai buscar os bens espirituais. Você vai buscar o melhor para a pessoa, de coração. Pensando o melhor mesmo. Não apenas maculando e viciando aquela origem, ou melhor, não só a origem, mas maculando a sua intenção. Porque a gente tem que observar para as nossas intenções, para a intenção do nosso coração. Eu, às vezes, me pego refletindo sobre isso. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, eu sempre me pergunto, eu estou ajudando porque realmente eu quero praticar a caridade concretamente ou porque eu acho que vou ter algum benefício? Então a gente precisa renunciar os nossos vícios, a nossa intenção viciada. E a solidariedade, querendo ou não, pode nos ajudar nisso, na busca dessa caridade verdadeiramente social. Aqui alguns exemplos, né? Madre Teresa de Calcutá, eu acho que mais solidária que essa mulher, eu assim desconheço, né? Enfim, viveu para os pobres. Alguns irmãos, né, da Toca de Assis ajudando algumas pessoas de rua, etc e tal, dando comida aqui mesmo. Eu não lembro agora qual é o dia exato, mas domingo com certa frequência, né, a Toca de Assis se reúne e aí dá comida, cobertor para os meninos de rua, enfim, para as pessoas. Isso é verdadeira caridade. Isso é levar a efeito o princípio da solidariedade, o bem comum. Então a gente precisa espelhar nessas pessoas para buscar sempre fazer o melhor, né? Quinto, princípio da justiça, que é uma virtude cardeal. Virtude cardeal que é uma constante e perpétua vontade de dar a cada um o seu direito. Santo Tomás de Aquino. O princípio da justiça ele também é bastante autoexplicativo, porque é dar ao outro o que lhe é devido. Isso é fundamental. E o que é justiça? Muitas vezes a gente fica querendo fazer justiça com as próprias mãos, que é até um crime, né? Artigo 345 do Código Penal. Mas não é assim, né? Não é esse o critério de justiça. Eu sei que a gente às vezes é muito justiceiro. Acontece alguma coisa, a gente já fica lá. Nosso senso de justiceiro, muitas vezes, não passa de um senso de vingança. Isso é problemático. Esse é um outro vício que existe dentro de nós que precisa ser combatido. E como é que nós podemos combater esses vícios? Buscando as virtudes, como eu sempre falo. E como buscar essas virtudes? Aí tem que ser numa profunda vida de oração, uma vida regrada, uma vida ordenada, sem se desviar do seu foco, do seu fim último. E é um exercício constante, contínuo, perpétuo. E assim a gente vai poder exercer a justiça, a fortaleza, por exemplo, que é uma outra virtude cardeal, a própria temperança, o equilíbrio, que a gente muitas vezes não tem, diante de tantas mazelas, a gente não tem equilíbrio. Às vezes a gente tem aquele ímpeto de querer agir de forma mais imediatista, dar uma resposta rápida, porque nós somos o máximo. Eu vou deixar barato isso não, coisa assim, não quero deixar barato isso não. Pois é, a gente não quer se rebaixar. Mas a gente precisa observar os próprios ensinamentos de Cristo. O que Cristo faria em determinadas situações? Veja, não significa ser um banana, tá, gente? Por quê? Porque é aquilo, a gente tem que saber ter o discernimento da hora que realmente a gente precisa agir com mais firmeza e a hora que a gente precisa silenciar como Maria. Assim, eu acho que a gente pode também praticar bastante justiça, inclusive no nosso meio, no meio da sociedade. Que é exatamente isso, né? É dar ao outro o que lhe é devido. Não ao império do dinheiro. Não, portanto, ao capitalismo selvagem. Sim ao capitalismo sadio. Sistema econômico que reconhece o papel fundamental e positivo da empresa, da propriedade privada, da responsabilidade pelos meios de produção. É muito claro que, em último termo, o egoísmo não paga, mas bem faz pagar a todos um preço muito alto. Por isso, se queremos o bem real para os homens,
O dinheiro deve servir e não governar. Quem fala isso? Papa Emérito Bento XVI, discurso em Aparecida. Primeira coisa que a gente tem que botar. Eu poderia até citar só essa frase aqui, né? O dinheiro deve servir e não governar. O dinheiro nos governa muitas vezes. A gente, às vezes, serve a dos senhores. Às vezes, a gente age impelido por ganhar, pelo lucro, por ter. Sabe a avareza? Ter o poder? Isso realmente nos seduz muito. Seduz, inclusive, aqueles que são os meus pares, né? Os políticos. Por quê? Por conta das facilidades, né? Ah, hoje eu sou uma autoridade, isso aí. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Então, às vezes, a gente tem que ter esse juízo, perceber, né? E dizer sempre não a esse império do dinheiro, para que a gente não seja dominado, governado por ele. Quando o Papa Bento XVI fala na condenação do capitalismo selvagem, quer dizer o quê? O que é esse capitalismo selvagem? É essa rentabilidade pela rentabilidade. É a busca desenfreada pelo lucro, sem escrúpulos. É o ter acima de tudo, inclusive posto acima da moral. Isso é um capitalismo selvagem. Agora, vocês vejam bem. A igreja não condena diretamente o capitalismo sadio. Por quê? Porque ele é natural. Por que ele é natural? Vamos pensar no capitalismo. Pensar uma situação básica de meritocracia que eu acho que ninguém vai discordar aqui. Mariazinha e Joãozinho. Mariazinha é uma aluna aplicada, uma aluna extremamente estudiosa, sempre aplicada na sala de aula, interage com os professores, vai para casa, às vezes deixa de sair para estudar e está vislumbrando passar no concurso público. Já o Joãozinho é aquele aluno displicente, relapso, que falta pra caramba, que vai beber, muitas vezes em detrimento de estudar, não quer saber de estudar, só quer saber de bebedeira, e quer fazer o mesmo concurso público que a Mariazinha. Em termos de meritocracia, quem merece passar no concurso público? É consenso ou não é? Tem alguém que discorda? Por favor, levante a mão. Discorda? Lucas fazendo graça. Enfim, pra variar, né? Se eu fizesse graça, seria Lucas. Ou seja, é consenso, porque meritocracia, gente. A pessoa trabalhou, estudou para aquilo. Está se dedicando, está se esforçando. Ela não merece passar? Eu sei que tem situações acidentais. Às vezes a pessoa vai, estuda pra caramba, se dedica, chega na prova, passa mal. Às vezes no nervosismo passa mal e não passa. É uma situação acidental, mas não é inerente. Então, a injustiça, ela até pode ocorrer no capitalismo. Como, por exemplo, nesse sentido, às vezes calha do menino passar e da menina não, porque ela, de repente, passou mal no dia da prova. Uma situação acidental, uma injustiça acidental, mas não faz parte, não é da natureza do próprio capitalismo. Então, o capitalismo, como diz o marxismo, né? O capitalismo, ele produz injustiça? Diretamente, não. Ele pode ter essas situações acidentais, mas ele diretamente não produz. É o que exatamente o Papa Bento quer dizer aqui. O capitalismo sadio, se ele for ordeiro, se ele for ordenado, ele faz parte, ele é natural. Por quê? É meritocracia. A pessoa que mais trabalha merece galgar determinados postos, determinados cargos, e merece, sim, inclusive, receber mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa se dedica muito mais do que outros. Agora, vamos parear? Direitos iguais, como pensam os socialistas, por exemplo. Tudo igual. Se você tem 5 iPhones, o Igor também pode ter 5 iPhones. Independente do que ele possa ser qualquer pessoa. Ele pode ser uma pessoa relapsa, uma pessoa relaxada, uma pessoa que só dorme. Não tem nada a ver comigo não, tá? Só citei aqui. Enfim. Mas o que eu quero dizer? Não importa a forma de vida que cada um leve. Mas o pensamento socialista, não, direitos iguais, direitos iguais. Mas isso é, sinceramente, isso é justo? Então, o próprio princípio de justiça, ele é maculado quando a gente pensa nessa parte, nessa ideia. Desculpa. Então, quando a gente fala de não ao império do dinheiro, baseado exatamente no que diz o Papa Emérito Bento XVI, é para que a gente não viva visando o dinheiro. Por exemplo, o dinheiro que é necessário para a nossa subsistência, ele não pode ser colocado acima do bem da família. Eu não posso só trabalhar e esquecer da minha família. Eu não posso trabalhar, eu preciso ter a minha subsistência. Eu preciso trabalhar para colocar, de repente, tô dando exemplo, não eu, qualquer pessoa, enfim.
preciso trabalhar para ajudar meu marido, que seja. Mas eu não posso viver para isso, esquecer da minha vida conjugal, anular a minha vida conjugal, renunciar a essa vida conjugal. Senão eu estaria errando gravemente, pecando gravemente, porque minha igreja doméstica, vamos dizer assim, é exatamente eu e meu marido, começa ali. Essa igreja doméstica, evidente, dentro de casa, né? Então a gente precisa preservar essas instituições que são primárias. Quando a gente fala de instituições primárias, a família é uma delas. Então, é não se deixar ser dominado, governado pelo dinheiro. É não servir a dois senhores. Esse é o objetivo. Aqui, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. O sétimo, não ao socialismo. O socialismo como doutrina ou fato histórico ou ação, se é verdadeiro socialismo, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. 40º ano fala isso. A Mater Magistra vai dizer que é radicalmente, diametralmente oposto o cristianismo do comunismo, do socialismo. Agora vamos tentar destrinchar um pouco mais isso aqui. Quando a gente pensa em socialismo, muitos já lembram das aulas de história, né? A ditadura do proletariado, para chegar ao comunismo, que seria supostamente aquela sociedade perfeita, a sociedade igualitária, o tal do paraíso na terra, que é altamente utópico. Vou perguntar uma coisa para vocês. Os fins justificam os meios? Quem acha que sim, levanta a mão. Que bom que ninguém acha. Graças a Deus. Pois é, porque senão eu ia dizer, o princípio é bastante maquiavélico, porque é mesmo, é baseado em Maquiavel, né? Maquiavel já dizia, os fins justificam os meios. Ele escreveu o Príncipe, né? E qual era a intenção de Maquiavel quando ele escreveu que os fins justificam os meios? A intenção era dizer o seguinte: não importa o que você faça, o importante é a manutenção do poder. Ele falava de fortuna e virtude. Fortuna, né, e virtude. Fortuna eram os aspectos externos. Virtude era algo que poderia ser inerente ao homem. Mas se precisasse anular, renunciar àquilo que fosse inerente ao homem para buscar as questões externas, não teria problema nenhum. O importante é manter o poder. Toda semelhança não é mera coincidência com o que acontece nos dias de hoje, com determinados partidos políticos que fazem de tudo para se manter no poder. Não importa o que se faça, nem que tenha que se instaurar uma ditadura de minorias. Vocês estão percebendo que mundo nós estamos? Que faz todo sentido? Por que eu perguntei se os fins justificam os meios? Porque é claro que para qualquer cristão que se preze, jamais nós poderíamos concordar com essa frase. Os fins não justificam os meios. Por quê? Porque senão nós estaríamos legitimando o comunismo. Sabe como? Digo como. Em nome de um meio mau, nós chegaremos a algo supostamente bom. Não é bom, mas estou dando exemplo, né? Como se eles não querem pensar em uma sociedade, uma paz social, que seria o comunismo. Pois é, algo, entre aspas, supostamente bom. Então, para chegar nesse algo supostamente bom, vamos passar para o meio mau. Vamos passar pela guerra. Agora, o homem, ele precisa agir buscando seus atos moralmente bons. Porque se for macular o vício, já está maculando por sua vez o seu fim. Então, se os fins justificassem os meios, o comunismo estaria justificado também. Vocês entendem essa questão? Então, jamais um cristão poderia, por essas premissas, defender o socialismo. Além de tudo, né, o socialismo ele é materialista, ele é ateísta. E nós, quando lemos lá o Capital, de Marx, quando nós lemos o Manifesto Comunista, toda aquela engenharia, superestrutura, a infraestrutura, a estrutura... Enfim, quando a gente percebe toda essa engenharia, toda essa lógica de Marx, a gente vê, sinceramente, a gente entra nesse processo e a gente percebe que um cristão jamais pode consentir com atos moralmente maus, e principalmente aqueles atos que são incompatíveis com a sua fé. E aqui, como diz na 40º ano, o cristianismo ele é incompatível com o socialismo.
Não tem como eu pensar no transcendente se eu quero, pelos meus próprios meios, conseguir angariar certos benefícios, entre aspas, né, que são aspas mesmo, certos benefícios, eu pelos meus próprios meios, eu por minha vontade, eu pela minha forma. É o tal do fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Que é condenável. Pois é. Então isso nunca pode ser por nós aceito. E sem prejuízo, nós precisamos falar também do marxismo. É claro que eu vou dedicar uma aula futuramente para isso, para falar do marxismo cultural, vou falar de todas as partes, de forma mais detida, capitalismo, socialismo, comunismo, nazismo, vou falar dos ismos, liberalismo econômico, vou fazer questão porque isso está baseado aqui, ó. Cadê o livro? Aqui, ó, nesse aqui. A Ordem Natural. Esse livro aqui é fabuloso. É de um filósofo argentino tomista. É muito interessante, mostra a visão da igreja diante disso tudo que eu estou falando. Né? Inclusive do combate, né? E da condenação ao socialismo, marxismo, etc. Então essa leitura também, eu diria que é obrigatória da Ordem Natural. Então, mais pra frente a gente vai falar, em outra aula, né? A gente vai falar de forma mais detida sobre o marxismo. Mas só pra gente poder entender melhor sobre o marxismo cultural, que foi operacionalizado por Gramsci, o marxismo, muitas pessoas achavam que era somente a luta armada. As pessoas quando pensavam, olha, Marx falava muito do aspecto econômico da coisa, dos meios de produção, vamos combater o capitalismo, etc. Vamos buscar a via do socialismo, chegar ao comunismo, etc. Mas vejam, tudo isso era pensado na luta armada. Mas teve alguém que viu que apesar da derrocada da União Soviética, no aspecto da luta armada, teve um advento do marxismo no campo cultural. E isso foi operacionalizado, sim, por Gramsci, filósofo italiano, Marcuse. A gente pega, depois a gente vai estudar mais profundamente sobre isso também, a Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno e tantas outras pessoas que fazem parte dessa engenharia nefasta, fazem parte desse pensamento marxista que é literalmente colocado na cultura para perverter e destruir o cristianismo. E pasmem, esse marxismo, ele foi embutido aonde? Ele foi orquestrado aonde? Como perceberam lá atrás que não iam conseguir destruir a igreja de fora para dentro, resolveram se infiltrar na igreja para destruí-la de dentro para fora. Eis aí a teologia da libertação, o dogma cultural, ou melhor, o dogma do marxismo cultural. Então vamos implodir a igreja. Por isso, vamos perverter as mentes. Vamos modificar o senso comum. Esse era o objetivo principal. E o marxismo que é totalmente ateísta. Por quê? Para que Deus, se o Estado pode servi-lo? Por isso que a gente combate tanto o agigantamento do Estado. Porque o Estado se presta a esse papel de socorrer a todos nós em nossas, entre aspas, necessidades. Então, para que Deus? Não precisamos pensar em transcendente. Nós não precisamos imaginar em um ser superior, porque o Estado, ele se vale por si mesmo. Por isso, é ateísta. E ele é materialista, ele busca os bens materiais. Como eu disse, o aqui e o agora. Por isso que a igreja condena com força o socialismo e todos os partidos de cunho socialista, marxista. Então, sinceramente, aqui a gente fala com tranquilidade. PSOL, PSTU, PSB, né? Me ajuda, PT, PCB, PCdoB, PDT, enfim, esses partidos todos de origem, né? Enfim, todos eles têm ali no estatuto, na sua fundação, o ideário socialista, marxista, eles são condenados pela igreja. Então, nós não podemos olhar, mas a pessoa é tão boa, então por que ele está naquele partido? Horas. Sai do partido, gente. Mas não tem partido perfeito. Eu sei, eu que o diga que não existe partido perfeito. Mas é verdade, eu que o digo. Porém, é aquilo, a gente precisa observar aqueles, pelo menos, que não traiam valores fundamentais, direitos fundamentais. Eu mesma, quando fui escolher um partido, eu olhei assim e falei, gente, esse aqui não, com certeza.
Eu não sabia qual que eu ia entrar, mas eu sabia o que eu não ia entrar, nem sobre decretos. Então, esses eu já descartei. A gente descarta boa parte. São 34 partidos mais ou menos em média, né? Então, assim, descarta ali boa parte desses. Aí o que remanesce é aquilo. PSDB. Eu falei, ixi, PSDB também, tudo faria no mesmo saco. Também tem ali um socialismo ali embutido. Não. Aí a gente começa, PMDB, caciquismo, não, também não. Enfim, a gente começa a ficar meio assim, né? Então, eu quando escolhi, por acaso, o meu partido, pois é, não, mas aí o Novo não é comprometido com pautas morais. Entendeu? Por quê? Fica em cima do muro. Também não serve. Católico não pode ficar em cima do muro. Eu tinha que estar num partido que eu tivesse a liberdade de defender meus princípios e valores de forma inegociável. E, sinceramente, o dia que for diferente, eu saio do partido. Eu não preciso partir para nada. Quer dizer, preciso para concorrer às eleições. Sem hipocrisia nenhuma. É a condição sine qua non para você concorrer às eleições é você ter um partido. Claro. Mas tem que ser um partido que tem ali alguma tangência que você realmente segue. Agora, exemplo, caberia nós estarmos, eu e o Márcio, a gente está num partido que defendesse aborto? Nós que defendemos a vida com tanta força, jamais caberia. Um partido que fosse, sei lá, favorável à legalização das drogas, a ideologia de gênero, gente, seria uma aberração. E não adianta dizer, mas foi a oportunidade que eu tinha, então não concorre às eleições. É melhor você não concorrer às eleições, você não estar na política do que você trair seus princípios e valores. Sinceramente, eu sei que a política, querendo ou não, é um meio. E se a gente quer a restauração da cristandade, passa também pela política. A doutrina social da igreja, ela deixa isso claro. O próprio reinado social de Cristo, ele passa pela política sim. Por isso que a gente está lá. A gente está lá porque, eu quis tanto a política, almejei tanto. Não, é porque Deus nos levantou para isso, como vocacionados. Então, que a gente faça a vontade de Deus ali, naquilo que nós pudermos fazer, dentro das nossas limitações. E se não for para a gente fazer isso, Márcio, que Deus nos arranque de lá. É o que eu mais peço todos os dias. Se não for para a gente defender de forma aguerrida. E também, assim, eu acho, vou falar aqui um parênteses. Eu, particularmente, eu não me preocupo, eu falo isso, eu sei que está sendo gravado, não tem problema nenhum, eu não me preocupo com reeleição. Eu me preocupo com os 4 anos de mandato. Deus me deu 4 anos. Deus não me deu 8. Pode ser que eu concorra à reeleição e Deus me dê mais 4 anos. Mas, por enquanto, eu tenho 4 anos. Cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu cuidado. Nós temos 4 anos pela frente para fazer o melhor. Não para nós, mas pelo povo brasileiro. Dentro desses princípios, sem traí-los. É isso que nós temos. O resto vai ser consequência. E eu não sei o que vai acontecer no futuro. O que eu sei é que nós temos esse tempo para a gente trabalhar arduamente pelo Brasil. É isso. E que seja, então, para essa finalidade. Porque se não for, a gente não vai estar, sinceramente, vai estar fazendo nada, né? Porque o certo é isso. É a gente estar ali para essa finalidade específica. Tá acabando. Princípio da subsidiariedade. A doutrina da igreja elaborou o princípio da subsidiariedade. Segundo ele, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior, privando das suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com a dos demais componentes sociais com vista ao bem comum. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1883. Princípio da subsidiariedade. De forma também sintética, é o seguinte. Primeiro, a família precede o Estado. A família, ela vem antes. A família, ela é uma instituição sagrada, criada por Deus. Certo? Todo mundo sabe disso. Então, ela precisa ser protegida, salvaguardada. Então, a família forma a sociedade. E a sociedade, evidentemente, depois de um certo tempo, passa a ter uma necessidade de ter um Estado para regulamentar direitos. Então, o Estado, no fim das contas, ele serve para quê? Para garantir e salvaguardar os direitos desses entes menores. O Estado não pode invadir essa esfera privada da família, como tem feito, de forma bastante agressiva, arbitrária, abusiva. Muito obrigada. O Estado tem entrado com força, inclusive dizendo como que nós devemos ensinar os nossos filhos, o que eu devo ensinar, como eu devo ensinar, como eu devo educar os meus filhos. É o que eu falo, quem é o Estado? O Estado é ninguém se não tiver uma pessoa para coordenar essas ações. O Estado é um ente de razão. O que é o Estado? É um ente de razão.
tem que ter lá uma pessoa, evidentemente, para coordenar as ações, orquestrar as ações. Isso é um fato. Mas tudo isso tem que ser para garantir esses direitos da família, que é a célula máter da sociedade, a célula vital, núcleo mais importante. A própria Constituição fala, a família é base da sociedade e merece especial atenção. Por quê? Porque sabe que a família vem antes. Por isso que eu disse que a família precede o Estado. Então o Estado não pode ser um interventor, não pode usurpar essas competências. E o princípio da subsidiariedade é exatamente para colocar limites. Aonde convém o Estado agir? Quando há negligência ou quando há excessos, abusos. 2 exemplos rápidos. Por exemplo, uma criança, ela está sendo completamente esquecida, largada pelos pais. Aí justifica a ação do Estado, através da lei. Inclusive da lei penal, justifica. Por quê? Porque a criança está sendo relegada, está sendo esquecida. Outra coisa, então, essa negligência dos pais justifica a ação do Estado, através da lei penal. Outra ação que justifica, um pai que espanca, uma coisa é a lei da palmada, que é ridícula, que é iníqua. Por quê? Eu não posso dar uma palmada no meu filho? Não posso? Às vezes uma palmada é muito educativa. Ninguém está defendendo lesão corporal grave, ninguém está defendendo espancamento, não é isso. Palmada faz parte, é o que eu falo sempre. Lembrando de Salomão, quando escreveu lá em Provérbios, aquele que ama corrige com a vara. Então a vara às vezes é necessária. Eu não tive só a vara, eu tive a havaiana voadora. Mas é verdade. E que bom, glória a Deus. Eu agradeço minha mãe até hoje, porque meu caráter foi forjado por causa disso. Não sou traumatizada, não preciso de psicólogo por isso. Minha mãe me batia na hora certa. Ela botava de castigo. Não funcionava? Não era só castigo. Então uma palmada era importante, era educativa, porque eu aprendi a respeitar hierarquia, autoridade. Eu, quando fui para a escola, eu aprendi a respeitar meus professores. Por quê? Porque antes eu respeitava meus pais dentro de casa. Então, o 4º mandamento, honrar pai e mãe, que começa evidentemente dentro de casa, né, ele serve exatamente para derivar todo o resto. O honrar os seus professores, respeitar os seus professores, vem do honrar pai e mãe primeiro. Então, se você não respeita seus pais, como é que você vai respeitar seus professores? Como é que você vai respeitar a autoridade constituída? A própria polícia, como é que você vai respeitar? Muitas vezes, às vezes, é isso. Então, é educativo, palmada. Então, a lei da palmada é iníqua. Agora, aonde fica a atuação do Estado? O pai espancou o filho. Aí sim. O excesso, claro, tem que ser punido. E com força também. Ninguém está defendendo aqui esse tipo de coisa. O crime. Então, a gente tem que observar esse equilíbrio. O princípio da subsidiariedade, ele diz isso. Direito à propriedade privada. Esse direito constitui um meio apropriado para a afirmação da dignidade da pessoa humana e para o exercício da responsabilidade em todos os campos, e é fator de serena estabilidade para a família, como de paz e prosperidade social. Encíclica Pater in Terris. Está até ali. Propriedade privada. Primeiro, é fruto do direito natural. Aonde nasce a propriedade privada? Na família. Na família se perpetua a propriedade privada. Por isso que Marx, na ânsia de acabar com a propriedade privada, o que ele queria? Destruir famílias. Quando ele escreve, por exemplo, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, um livro de Marx e Engels, na verdade, foi postumamente publicado, ou seja, depois da morte de Marx, foi publicado, então a autoria é principalmente atribuída a Engels, mas também foi escrita pelo seu parceiro Marx. Diz lá que o casamento é a origem das opressões sociais. Por quê? Porque ali começa... Por que fala da opressão social? Porque ali é como se a esposa fosse uma escrava do seu marido, o marido seu opressor, e tinha que acabar com a propriedade privada. Então vamos destruir o casamento, porque dali tem a perpetuação da propriedade privada. Como? O feminismo exatamente vem como gênese ali também, deixa de ser. E veja, como? Direito de herança. Por exemplo, eu e meu marido, a gente tem filhos. Um dia eu venho a morrer. Com toda a alegria do mundo, vou deixar para meus filhos. Herança. Direito de herança. Então, perpetua-se a propriedade privada. E Marx era contra isso. Por isso que automaticamente ele queria acabar com as famílias. Agora, é decorrente do direito natural. Então, tanto família
quanto vida, tudo isso, direito natural. E assim vamos por último, respeito ao direito natural. A lei natural, eis aí o fundamento sobre o qual repousa a doutrina social da igreja. Livro A Ordem Natural, página 35, esse livro aqui que eu já mostrei para vocês. Vejam bem, direito natural é aquilo que eu falei insistentemente, decorre da natureza do ser. Não precisa estar imposto. O Estado não precisa dizer o que é. O Estado não precisa impor. Sequer precisa estar escrito em algum lugar. Sequer precisa estar no direito positivado. Eu sempre cito um exemplo que eu julgo como claro. Se não tivesse escrito lá no artigo 121, se não tivesse no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, se não tivesse escrito que é crime, homicídio, nós teríamos condição, pela razão natural, de saber que aquilo é crime, que é pecado? Se não tivesse positivado, nós teríamos condição? Com toda certeza, independente da sociedade, independente da cultura que nós estivéssemos. Sabe por quê? Porque a lei natural está gravada no coração do homem. Então não precisa de um Estado para impor. O direito positivo, ele precisa ser, então, a expressão da lei de Deus. E sendo a expressão da lei de Deus, é o quê? É a garantia e a salvaguarda do direito natural, da lei moral natural. Essa lei que está dentro do coração do homem. E através, facilmente, da razão natural, da consciência moral, nós conseguimos chegar a ela. Sem muito esforço. É aquilo, é atentatório. Quando a gente pensa, homicídio. Por isso que eu falei, se não tivesse no artigo 121, eu poderia conceber, poxa, homicídio, matar alguém, isso é lícito? Saberíamos que é ilícito. Saberíamos que é um crime. Saberíamos que é pecado. Que literalmente afronta esse direito natural. Então as leis todas precisam estar respeitando esse direito natural. Quando a gente fala de direito natural, lei natural, a gente lembra, como eu já falei aqui algumas vezes, vida, família, propriedade privada, a própria associação, ou seja, a necessidade, digamos assim, que o homem tem para associar-se, já que o homem é um animal político e é um ser religioso. Então as duas coisas estão, querendo ou não, fundidas. A Pater Interis deixa muito claro quais são aquelas decorrências do direito natural, aqueles direitos pacíficos. Quer ver uma coisa interessante? A própria legítima defesa do direito natural. Por quê? Eu e uma outra pessoa, a outra pessoa vem me agredir. Meu instinto vai me fazer me defender. É lei natural. Eu vou deixar você... eu vou ser espancado. Não é assim, gente. Não é assim. Salvo raras exceções, do martírio, etc. Que muitas vezes, né, óbvio, não tem o que fazer, a pessoa vai lá e não reage. Mas, instantaneamente, se vem um agressor, você vai tentar repelir aquela injusta agressão, aquela injusta e grave ameaça. Quer falar uma coisa, Sr. João? Pode falar. Enquanto eu bebo água. Não, o que Jesus condenou ali, dar sua face, quando levar uma bofetada, dar sua face, ele está se referindo não ao direito de se defender, mas a proibição de vingar-se do outro por ter recebido o mal. Perfeitamente, isso mesmo. E outra coisa interessante, dentro do que ele falou, eu lembrei. Quando Cristo fala, se te baterem na face, dê a outra face. Se te levarem a capa, a túnica, dê a capa também. O que isso quer dizer? Ele fala, dê a outra face, a sua face, não a face da sua família. Não a face dos seus filhos. Então, sinceramente, se alguém vier fazer alguma coisa contra o meu marido, contra o meu filho, eu vou defender. Com todos os meios que eu tiver. É claro, porque eu posso dar a minha face agora do meu marido. Onde já se viu isso? A legítima defesa de terceiro também está aí respaldada, né? Agora, quando a gente fala de legítima defesa de si, né, a gente está falando de direito natural. Por quê? Porque é natural que a gente queira se defender. Quando alguém bate na gente, vai querer, não é necessariamente revidar, como ele falou, não é vingança. Mas é aquilo, se defender. Então, ele faz parte, pura e simplesmente, dessa decorrência do direito natural. Então, minha gente, o Estado, ele precisa respeitar o direito natural, porque, do contrário, ele está subvertendo a lógica e, mais ainda, ele está degenerando o poder, né, que é o meio pelo qual deve ser garantido o seu fim e tudo deve ser restaurado em Cristo para Cristo, como diz o Papa Pio X. Então nós estamos aqui para aprender mais da doutrina social da igreja, aprender mais dessas riquezas da igreja
E tudo isso que nós falamos não tem outra finalidade senão a salvação da nossa alma. A busca de nós por algo que realmente nos transcende. A busca do transcendente. E aqui eu encerro, né? Acabou. Enfim. E, por favor, quero que vocês... Quer dizer, quero que o Lucas me ajude. Cadê o Lucas? Lucas Henrique? Cadê você? Ô, Lucas. Cheio de ser sem graça. Me ajuda aí com Viva Cristo Rei, vai. Viva Cristo Rei!